Olá, seja bem-vinda a mais um Conversação Trabalhista. Mais uma vez aqui com a nossa apresentadora oficial também, a doutora Sabrina, e com uma convidada muito especial que vai ser apresentada. Olá, pessoal. Hoje a gente está com uma especialista em direito previdenciário. Vem com um monte de informações importantes. Um tema que está aí. A gente está em transição ainda, está todo mundo com muitas dúvidas. E hoje a gente recebe a Ana Júlia Viana, ela é especialista em previdenciário, e vai falar para vocês um pouco mais sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Ana Júlia, com você, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá. Então, acerca da aposentadoria por tempo de contribuição. Inicialmente, a gente precisa entender ela antes e depois da reforma da Previdência, que foi com a emenda constitucional 13 de 2019. No direito previdenciário, nós temos 3 etapas, que é a lei revogada, que foi a que ficou para trás com a emenda constitucional. Nós temos as regras de transições e a regra permanente. Atualmente, a regra permanente após a emenda constitucional, nós não temos mais o que antigamente a gente chamava de aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe. Anterior à emenda constitucional, nós tínhamos a lei que foi revogada, que o tempo de contribuição era necessário apenas ter 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 para os homens. E isso vai ser aplicado àquelas pessoas que começaram a contribuir antes da emenda constitucional e que preencheram todos os requisitos antes da vigência dela. Aí nós temos as pessoas que começaram a contribuir antes da emenda constitucional, no entanto, conseguiram preencher os requisitos após a emenda constitucional. E aí que se aplica as famosas regras de transição, que a emenda constitucional trouxe 4 regras, que é a de ponto, a por idade, a pedágio 50% e a pedágio 100%. Dessa forma, inicialmente, a gente tem a regra de pontos. Ela consiste na somatória da idade e do tempo de contribuição, que tem que dar 86 pontos para mulher e 96 pontos para homens. No entanto, é necessário entender que o tempo de contribuição, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. O que vai mudar aqui é a idade. Então, supondo que a mulher tem 30 anos, para ela alcançar os 86, ela ainda vai precisar de 56 anos de idade. Essa é a lógica da regra de pontos. No entanto, a gente também tem que ficar atento a um pequeno requisito, que a partir de 1 de janeiro de todo ano, começando a partir de 2020, acrescenta-se um ponto a essa regra, ou seja, em 2019 eram 86 pontos para as mulheres. Passou para 2020, acrescentou um ponto, vai para 87 pontos. Foi para 2021, acrescentou mais um ponto, e assim sucessivamente. Essa é a regra de pontos. E aí a gente tem a próxima, a regra de idade, que ela vai ter um tempo e a idade. O tempo vai continuar sendo os 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens, e a idade vai ser de 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. E também aqui vai ter um pequeno requisito, que vai aumentar 6 meses a cada 1 ano, contando-se a partir de 2020. Ou seja, todo ano, essa idade que antes era 56 vai aumentar mais 6 meses, por exemplo. 2019, a regra era 30 anos para a mulher e 56 anos de idade. Foi para 2020, soma mais 6 meses, ou seja, ela tem que ter 56 anos e meio e os 30 anos de tempo de contribuição, e assim sucessivamente, vai aumentando 6 meses a cada ano, até o máximo de 62 anos para mulher e 65 anos para homens. E agora a gente também tem a regra de transição do pedágio de 50%. Ela também não vai fugir muito, vai ser o tempo, que vai ser os 30 anos para mulher, 35 anos para homem. No entanto, para a aplicação dessa regra, a gente precisa de um requisito que não tinha nas outras. A gente precisa de um tempo mínimo. Para a aplicação dessa regra, antes da emenda constitucional, a pessoa deveria ter
mais de 28 anos de tempo de contribuição se fosse mulher, e mais de 33 anos de tempo de contribuição se fosse homem, ou seja, isso é 2 anos para aposentar. E nessa regra, aí nós teremos a somatória do pedágio de 50%. O que é esse pedágio de 50%? Por exemplo, a pessoa tinha 29 anos de tempo de contribuição. Faltava, se mulher, faltava 1 ano para ela alcançar esses 30 anos. E sobre esse 1 ano, a gente vai acrescentar o pedágio de 50%, que é 1 ano mais 6 meses, que é 50% de 1 ano. Então, por exemplo, o homem tinha os 33 anos, faltava mais 2 anos para ele. Vai ser os 2 anos mais os 50%, 2 anos e meio. Deu para entender? Perfeito. E aí, nós temos, por fim, o pedágio de 100%, que é a última regra trazida pela emenda constitucional. O pedágio de 100%, ele vai seguir a mesma lógica do pedágio de 50%. Porém, agora, ao invés de ter essa somatória dos 50%, nós teremos a somatória dos 100%. E aqui a gente não tem aquele pré-requisito da pessoa já ter mais de 28 anos ou já ter mais de 33 anos, dependendo se é homem ou mulher. Então, digamos que que a mulher tinha 20 anos de tempo de contribuição, faltariam 10 anos para ela poder atingir ali os 30. Então, nós temos ali os 20 anos, os 10, e precisamos somar mais um pedágio de 100% sobre esses 10 anos faltantes. Ou seja, dobraria, viraria 20 anos, ou seja, ela ia ter que aposentar com 40 anos de tempo de contribuição. E um detalhe que eu esqueci de falar, o pedágio de 50%, nós não temos um requisito de idade. No pedágio de 100%, nós temos o requisito de idade, que vai ser 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Então, nós ficamos com essas 4 regras de transição. Entendi. Então, assim, para a gente poder contextualizar, essas regras são complementares ou a gente tem algo que uma exceção acaba acarretando na outra? Isso tem que ser analisado, por quê? A gente pode aplicar uma regra para cada contribuinte. Então, a gente tem que ver qual regra que vai ser a mais benéfica. Foi isso a sua pergunta mesmo, né? Foi perfeito. Muito bem, Ana Júlia. Agora, tem alguma coisa para complementar ou a gente já pode passar para as perguntas? Pode passar para as perguntas. Perfeito. Doutora Sabrina, ao seu dispor. Então, Ana Júlia, aproveitar que você está aí falando sobre muitas novidades que a gente já vem escutando nos jornais, redes sociais, explicando de forma mais clara. As pessoas que eu acho que o interesse na aposentadoria não é só de quem está aposentado, mas é principalmente do trabalhador que está ali, está no meio da sua jornada de vida de trabalho e mudou tudo. E realmente as mudanças são muitas, e é nessas mudanças que eu gostaria de perguntar a você, de questionar a você, se teve alguma mudança relacionada ao microempreendedor. O MEI, ele tem uma contribuição totalmente diferente dos empregados normais, ou dos contribuintes individuais, porque o MEI, ele vai contribuir com uma alíquota diferente. O MEI, ele contribui com uma alíquota de 5%. E nisso a gente fala que ele contribui num plano simplificado. E nesse plano simplificado, não consta aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, o MEI, ele, apesar de poder usufruir dos outros benefícios da autarquia, do INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição não vai ser uma delas. Certo. Outro questionamento que eu tenho também é sobre a dona de casa. A dona de casa, ela vai ser tida como uma trabalhadora normal, no entanto, ela também vai ter a alíquota diferente. Por quê? A dona de casa, ela vai se enquadrar como facultativo.
E o facultativo, ele pode contribuir tanto com a alíquota de 20%, que é o que a gente chama de plano completo, complementar, que é aquele plano que vai englobar todos os benefícios, ou ela pode contribuir com 11%, ou até mesmo com 5%, dependendo da renda, que vai ser sobre o plano simplificado. E o plano simplificado vai na mesma teoria do MEI, que não entra para tempo de contribuição. Então, vai depender de como ela vai contribuir. Certo. A empregada doméstica, ela também entra nesse plano simplificado? A empregada doméstica, não, porque ela, como o próprio nome já retoma, né, ela é uma empregada. Então, quem vai reter as contribuições dela é o empregador. Então, a questão do plano simplificado, ele vai ser para contribuinte individual facultativo, porque eles têm mais certo controle do que entra para eles. Então, eles que vão reter a própria contribuição, não vai ter um terceiro retendo a contribuição dele igual tem o empregador. Ótimo. Acho que deixou bem claro aqui as coisas. Mais um questionamento aqui. A pessoa que já é aposentada por tempo de contribuição, ela também pode continuar trabalhando com carteira assinada ou veda algo do tipo, implica nesse benefício que ela tem? Aí a gente vai ter que analisar a questão de qual aposentadoria que ela está recebendo. Por exemplo, a aposentadoria especial, que a aposentadoria especial foi aquela pessoa que trabalhou em um local que teve algum risco, por exemplo, com amianto. Pessoas que trabalham em local que tem amianto, elas aposentam mais cedo por causa daquele ambiente de risco. Então, a pessoa, por exemplo, que aposentou por conta que trabalhava ali no meio de amianto, que aposentou especial, ela não pode voltar a trabalhar como especial. Ela não pode retornar, por exemplo, a trabalhar com amianto ou a qualquer ambiente dessa forma. No entanto, se a pessoa tiver aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de idade, ela pode continuar trabalhando, só que ela vai continuar contribuindo para o INSS da mesma forma, sem necessidade, digamos assim, né? Porque como ela já vai estar aposentada, esse tempo de contribuição já não vai estar mais contando para fins de aposentadoria. Perfeito, Ana Júlia. Bom, acho que aqui a gente conseguiu apresentar muito bem o tema, com uma perfeição inimaginável da nossa convidada. E também gostaria de esclarecer que a contribuição que a gente tratou hoje, no caso a aposentadoria, foi por tempo de contribuição. Existem outros meios, como a Ana Júlia muito bem explanou aqui, da questão de aposentadoria especial, por atividade que o empregado realizou durante sua jornada. E assim, ela está à disposição para vocês, a gente vai deixar aqui o contato para ela, para vocês se esclarecerem as dúvidas, deixem as dúvidas aqui também no comentário. Aqui, a gente está iniciando o canal, né, porque antes a gente estava vinculado a outro, mas agora um canal exclusivo para conversação trabalhista, esperamos que vocês curtam muito e nos acompanhem, que em breve também começaremos a fazer o quadro ao vivo, para que vocês possam interagir com a gente. Queria agradecer primeiro a presença da Ana Júlia, agradecer a presença da doutora Sabrina também, por sempre estar aqui com a gente, que vai continuar de forma fixa, como a gente já deixou muito claro, são 4 mil e dela. E agora abrir a palavra para elas. Gostaria só de agradecer o convite, né, essa oportunidade de a gente poder estar falando de um tema tão importante que as pessoas vêm perguntando muito sobre, porque apesar de já ter aí um certo tempo desde a emenda constitucional, né, ainda ficou várias lacunas, as pessoas não sabem direito quais são os direitos dela, como procurar esses direitos, então é bom a gente ter esse tipo de conversa, esclarecendo alguns pontos. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Doutora Ana Júlia, deixa seus contatos também para as pessoas entrarem em contato. Dúvidas sobre direitos previdenciários, sobre aposentadoria, se você precisa de um benefício, se você está com dúvidas sobre isso, pode entrar em contato aqui pelo nosso canal. A doutora Ana Júlia vai deixar o contato dela também, vamos deixar aqui nos comentários, aqui no rodapé. E a gente agradece mais uma vez, agradeço vocês por assistirem a gente. Continuem nos acompanhando, mandem dúvidas, podem mandar temas, né? E aqui a gente está numa conversação trabalhista, mas não é apenas trabalhista.
previdenciário anda de mãos dadas, né? Porque você trabalha e aposenta. Então, Exato. acho que aqui a gente vai oportunizar estar falando sobre diversos temas. Hoje foi o previdenciário, a gente agradece imensamente a colaboração da doutora Ana Júlia. Muito obrigada e volte sempre, doutora Ana Júlia. Estamos aqui de portas abertas, esperando mais temas de você, viu? Obrigada.